começamos a falar um pouquinho da vida dele, vimos que os seus irmãos, com ciúme dele, venderam para uma caravana de ismaelitas. Agora José está longe de casa, odiado, traído pelos irmãos. E surge uma pergunta: será que ele vai viver para o Senhor mesmo nessas dificuldades? Seria tão fácil desleixar nesse ambiente tão ímpio, tão ruim para onde ele está indo. Ele está longe da sua família, longe da sua casa, num lugar onde não conhece ninguém. Será que José, mesmo assim, ainda continuará sendo fiel ao Senhor? Vamos lá? Vamos estudar a vida de José? Vamos começar falando um pouquinho sobre José no Egito. Vamos para Gênesis, capítulo 39. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se não quiser, não tem problema. Nós vamos estar com os slides aí na tela. Inclusive, você vai ver também as gravuras do lado para que você possa acompanhar a história e facilitar você entender, tá bom? Então vamos lá. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O trecho é longo, mas vamos dividir em partes para entendermos melhor a história e tirarmos algumas lições da vida de José. Primeiro vamos entender um pouquinho José como um mordomo fiel. Quando os ismaelitas chegaram ao Egito, venderam José a um capitão do exército do rei chamado Potifar. Potifar logo notou que aquele jovem era diferente.
pois Deus abençoava em tudo que ele fazia. Os judeus têm um ditado que é muito interessante, que eles dizem o seguinte: se o mundo somente conhecesse o valor dos homens bons, o cercariam de pérolas. José era um rapaz de muito valor. A Bíblia diz: o Senhor era com José, mas não dá os detalhes de como é que o Senhor abençoava José na casa de Potifar. Mas não seria muito difícil de entender que talvez os negócios da família de Potifar não tivessem indo muito bem até a chegada de José. Quando José chega, tudo isso mudou e para melhor. Potifar via claramente a mão de Deus ali operando e via como Deus abençoava José. Então eu quero primeiro tirar uma lição aqui com vocês. O Senhor abençoa o esforço e a honestidade de seus servos. Independente das circunstâncias, dê o melhor de si. Hoje as crianças só querem fazer o que gostam e colocam a banca em tudo. Com isso, perdem uma excelente oportunidade de serem abençoadas por Deus. Deus abençoa esforço e honestidade. Se esforce, dê o melhor de você. Deus vai olhar esse seu comportamento e vai sim abençoar a sua vida. Mas eu quero continuar a história de José. Vamos ver agora José vencendo a tentação. A esposa de Potifar, ela vai assediar José. Agora temos José sendo tentado pela mulher do chefe dele. A Bíblia diz que ele era um jovem muito bonito. Lá em Gênesis nós lemos que José era formoso de porte e de aparência. Essa mulher tentou de todas as formas, mas José sempre conseguia fugir. Olha que lição preciosa nós podemos tirar daqui. O servo do Senhor vence as tentações. O diabo não estava conformado com a vida de José, uma vida íntegra, mesmo depois de tudo que ele tinha sofrido. Quando ele percebeu que não podia vencê-lo com os problemas, com as dificuldades, o que ele fez? Atacou José com prazeres sensuais. José era um servo do Senhor e não iria envergonhar o seu Deus. Pense um pouquinho nisso. Seja como José. Vença as tentações. Eu sei que tem coisas difíceis, complicadas, às vezes a gente fica vendo aquilo, a gente quer muito aquilo, mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor vai sim te dar vitória sobre as tentações. Vamos continuar um pouquinho na vida de José e veja que José foi acusado falsamente. Certa vez, quando o capitão estava ausente, a sua esposa tentou fazer com que José desobedecesse ao Senhor. Quando José recusou-se a pecar, ela decidiu se vingar contando mentiras a seu marido a respeito de José. Quando o capitão voltou, sua esposa encheu seus ouvidos de mentiras. A esposa do capitão era uma mulher muito astuciosa. Ela sabia muito bem como fazer o seu marido acreditar nela. O capitão ficou tão zangado que levou José à prisão do rei e o deixou lá. José deve ter se sentido muito desanimado, derrotado, ao pensar que depois de tudo que ele tinha feito, de trabalhar da forma como ele trabalhava, de uma maneira honesta, olha só a recompensa que ele tinha. Mas eu quero dar uma pausa aqui na história de José e eu queria trazer uma lição para a gente. O melhor lugar do mundo é debaixo da vontade de Deus. Esse lugar pode ser uma prisão, como no caso de José. É estranho dizer que uma prisão é um lugar bom, mas se você está lá por causa da sua fidelidade a Deus, ela se tornará um lugar bom. Motivo? Deus vai estar lá com você. Eu sei que é complicado, eu nunca estive numa prisão e aquela prisão de José era um lugar bem complicado, mas eu te garanto uma coisa, se você não fez nada de errado e mesmo assim você está sendo castigado por isso, entregue isso ao Senhor e diga para Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse meu sofrimento ou essa dificuldade que eu estou passando, porque eu sei que tu és fiel e de alguma forma tu vai me trazer lições e vai me abençoar. Confio no Senhor. Vamos agora para a segunda parte da história de José e vamos ver agora José na prisão. Vamos para Gênesis capítulo 39, versículo 21, até o capítulo 40, versículo 23. Vamos lá? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro.
o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Muito bem, vamos lá entender um pouquinho da nossa história. Também é um pouquinho longo esse trecho, mas dá para a gente entender. Vamos começar falando dos 2 prisioneiros do palácio. Temos agora José numa prisão, sofrendo por algo que não fez. Mas não vemos José murmurando ou reclamando, mas sim servindo. A mão do Senhor era com aquele servo especial. Chega na prisão 2 prisioneiros que tinham vindo do palácio. Eram o copeiro e o padeiro. Esses prisioneiros são importantes para a grande mudança que vai acontecer na vida de José, como a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Por enquanto, eu queria tirar uma lição com você. O mundo precisa de Josés. Josés, isso mesmo. Hoje o que mais nós temos são murmuradores que reclamam de tudo. Nada está bom para essas pessoas. Inclusive, até pessoas que se dizem crentes têm esse tipo de comportamento. José foi vendido como escravo, mas serviu com dedicação. José foi preso injustamente,
mas serviu com dedicação. José não perdia oportunidade para servir e se dedicava ao máximo. Não importa a situação, aprenda a deixar de reclamar e sirva olhando para aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Eu sei que em alguns momentos é complicado, eu sei que às vezes as situações são meio delicadas, mas não olhe para as coisas ao seu redor, olhe sempre para o alto, olhe para Cristo e diga, eu vou servir a Cristo, independente das circunstâncias. Ah, mas quem era para fazer aquilo era o fulano, era o meu irmão, ele é preguiçoso. Não, o que vai fazer sou eu. Eu não vou perder a oportunidade de servir. Ah, mas a pessoa que eu estou fazendo isso, a pessoa é ruim. Não me interessa. Ah, mas ela foi maldosa. Não me interessa. Todas as vezes que você for servir, pense numa coisa. A oportunidade, quem dá é o Senhor, e eu não vou perder essa oportunidade. E segundo, eu estou servindo ao Senhor, não a esta pessoa. Por acaso ela está se beneficiando daquilo que eu estou fazendo, mas eu quero servir ao Senhor tudo que Deus colocar em minhas mãos. Poxa, como o mundo precisa de Josés. E eu queria que você pensasse, você é um José? Você gostaria de ser um José? Não perca a oportunidade de ser como José. Vamos continuar a nossa história e vamos ver agora o sonho dos dois prisioneiros. Certo dia, José percebeu que aqueles dois prisioneiros eles estavam muito tristes e meio preocupados. Esses dois, o copeiro e o padeiro, eles sonharam algo meio estranho. O sonho pesava sobre eles como uma coisa muito pesada. O medo parece que tomou conta do coração deles e eles contaram a José o que estava acontecendo. Eles sentiam que os sonhos tinham um significado importante. Mas quem é que podia interpretar um sonho? Ninguém sabia interpretar um sonho. José disse para eles que as interpretações pertencem a Deus e pediu que eles contassem os seus sonhos. Vamos falar um pouquinho sobre a interpretação do sonho do copeiro. O sonho do copeiro, ele tinha visto uma videira, nessa videira tinha 3 ramos, e ao brotar essa videira, ele via flores e cachos que produziam uvas bem maduras. E ele viu que o copo do faraó estava na mão dele, e ele tomava as uvas e espremia no copo de faraó. E José explicou o que era aquele sonho. Os 3 galhos eram 3 dias na vida do copeiro, que depois dele seria restaurado na sua posição no palácio. Deve ter sido um alívio muito grande para aquele homem receber essa interpretação. E José pede, já sabendo que ele tinha uma interpretação positiva e que ele ia voltar à presença do faraó, José pede que ele se lembre dele quando ele retornasse e intercedesse ao faraó por ele. É uma pena que a gente vai ver que ele esqueceu completamente de José. Depois nós vemos a interpretação do sonho do padeiro. O padeiro sonhou em 3 cestos de pães alvos que estavam sobre a sua cabeça. E nos cestos haviam também vários manjares lá do faraó, coisas que eram feitas pelos padeiros. E as aves comiam do cesto na cabeça dele. E José contou a interpretação. A interpretação do padeiro não foi muito boa, aliás, foi péssima, né? Os 3 cestos eram 3 dias de vida, o rei iria mandar executá-lo depois desses 3 dias. Não sabemos como esse homem se sentiu depois dessa interpretação, mas sabemos que José precisou de muita coragem para contar a ele o que ia acontecer e também muita honestidade. José é um homem que estava caminhando ao lado do Senhor e Deus lhe deu o poder de interpretar esses sonhos. E eu queria aqui tirar já uma lição também importante na vida de José. A intimidade do Senhor é para os seus servos. Se você ler Gênesis capítulo 40, no verso 8, você vai ver que José não teve a intenção de interpretar esses sonhos com o seu próprio poder. Ele conhecia aquele que sabia de todas as coisas. No Salmo 25, no versículo 14, a gente lê que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Há pessoas que vivem tão pertinho do Senhor que elas entendem coisas espirituais que outros nem conseguem entender. A explicação disso se vê claramente na intimidade que as pessoas que você pode desenvolver com o Senhor. E eu queria saber, você tem intimidade com Deus? Você consegue ver coisas na sua vida de uma forma bem espiritual, quando acontece uma coisa boa ou uma coisa ruim, ou alguma coisa que passa na sua vida, você consegue ver ali a mão de Deus?
Isso é típico de pessoas que têm intimidade com Deus. Espero que você busque essa intimidade e queira essa intimidade com Deus. Agora eu quero encerrar a nossa história de hoje pensando nas duas mensagens que Deus tinha para José expressar aqueles dois homens que estavam na prisão. Uma mensagem é uma mensagem de vida para o copeiro. A outra mensagem é uma mensagem de morte para o padeiro. Você sabia que nós também temos dois tipos de mensagem para contar ao mundo? Uma mensagem má, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que diz lá em Romanos 6:23. Essas pessoas estão destinadas ao juízo eterno, ao inferno. Mas nós temos também uma notícia boa, uma mensagem boa para contar. Nós lemos em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. As pessoas gostam de ouvir falar do amor de Deus, de como um Pai Celestial amoroso mandou seu Filho para morrer por nós. A mensagem difícil de ser apresentada é de que todos são pecadores. Nenhum homem quer admitir que é pecador e por isso não vai para o céu. Ele não gosta de saber que a sua justiça não passa de um trapo sujo, que isso diante de Deus, um Deus santo, não vale nada. Muitos se recusam a aceitar que esse Deus de amor será um dia o seu juiz, se eles não aceitarem a salvação que ele oferece gratuitamente através da morte do seu Filho. Ainda que seja doloroso, nós temos que contar ao mundo que todos pecaram. Só quando o homem percebe essa verdade é que ele vai entender completamente a grandeza de Deus, um Deus maravilhoso que mandou o seu Filho morrer numa cruz pelos nossos pecados. Vamos ser fiéis como José foi quando transmitiu a mensagem que Deus lhe deu. Assim como os sonhos lá do copeiro e do padeiro se realizaram, também a mensagem que vamos transmitir ao mundo vai se realizar. A palavra de Deus é verdadeira. Precisamos mostrar ao mundo essas duas mensagens. Mensagem de salvação do lado e mensagem de perdição. A mensagem de salvação. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. E a mensagem da perdição. Se você não aceitar essa morte e se arrepender dos seus pecados, infelizmente você irá para o inferno. Na próxima semana, nós vamos continuar com a história desse servo do Senhor. Mas espero que você tenha entendido a mensagem de hoje e as lições que nós tiramos da vida de José. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela vida do teu servo José. Que servo precioso, ó Pai. Como precisamos nesse mundo de Josés. Pessoas que não estão preocupadas consigo mesmos, mas sim preocupadas em te servir e em dar um bom testemunho de ti. Quer seja na prisão, quer seja num lugar complicado, sempre buscando te servir, sempre buscando honrar o teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos essas lições preciosas da vida de José e aplicá-las na nossa vida. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal, por mais um estudo na vida de José, por mais uma pregação que ela possa calar fundo no seu coração. Tchau.